O professor Fernando Neisser já ao vivo conosco, professor da Fundação Getúlio Vargas. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Boa tarde já. Boa tarde, Fabíola. Sempre um prazer estar aqui. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Josias. Pois não. Ele pode perder o mandato diante dessas acusações graves apontadas hoje? Aliás, qual é o impacto que o senhor vê no mandato de Ciro Nogueira em relação a tudo que foi apontado hoje por André Mendonça? Fabíola, nós estamos muito no início desse tema, né? Hoje houve essa operação, não existe por hora nem mesmo uma ação penal contra o senador Ciro Nogueira, então a justiça não pode cassá-lo do mandato imediatamente, isso não existe no nosso sistema, mas claro que o próprio Senado Federal, no âmbito do controle do decoro legislativo, pode abrir um processo ético contra o senador Ciro Nogueira e, eventualmente, isso levar à cassação do seu mandato. Não é costumeiro que isso aconteça, ainda mais antes de serem apresentados todos os detalhes. O mais provável é que exista uma ação penal, se existirem elementos suficientes, e o Supremo Tribunal Federal, caso venha a condenar, sem dúvida decretaria a perda do mandato. Nada disso impede, ainda que seja uma situação bastante rara, que caso o relator, o ministro André Mendonça, entenda que o investigado, né, o senador Ciro Nogueira ou qualquer outra pessoa na situação dele, esteja usando o mandato para, de alguma forma, ou prosseguir com atividades criminosas, ou criar problemas, criar obstáculos para o andamento da investigação e da ação penal, que se determine o seu afastamento liminar. Isso é possível, mas não seria ainda uma cassação. Em relação à prisão de Ciro Nogueira, as pessoas que estão nos acompanhando, estão muito impressionadas, né? Impressionadas com o conteúdo da denúncia e das acusações. O senhor achou que foi suficiente o que foi determinado por André Mendonça, uma busca e apreensão, e ele não podendo falar com os envolvidos, os investigados? Diante da gravidade das denúncias, teria que ser aplicada alguma outra medida cautelar contra Ciro Nogueira? Fabíola, a nossa regra é a de que a prisão cautelar, a prisão provisória ou a prisão temporária são uma última medida se isso se fizer necessário, seja porque aquela pessoa continua cometendo crimes, seja porque aquela pessoa está, de alguma forma, atrapalhando as investigações ou tentando fugir. Essas são as hipóteses previstas no nosso Código de Processo Penal para a determinação da prisão provisória. O próprio Código diz que sempre que possível é melhor aplicar outras medidas menos graves, caso elas se mostrem suficientes. Então, o ministro André Mendonça acho que foi cauteloso, faz parte e está dentro daquilo que prevê o Código de Processo Penal. Se não há provas de que seguiu recebendo eventual contribuição financeira, de que seguiu defendendo interesses escusos usando o mandato do Senado Federal, não haveria aquilo que a gente chama de contemporaneidade do crime, ou seja, não estaria continuando a praticar o crime e, a princípio, também não me parece haver elementos que esteja tentando fugir ou influenciar as investigações. Agora, nada impede que no curso das investigações, se descobrir uma tentativa dessa, seja de fuga, seja de influência no próprio procedimento de investigação, que seja determinada a prisão cautelar. Veja que a gravidade da acusação em si no Brasil não é um elemento necessário ou mesmo que pode levar a uma prisão provisória. Não é porque o crime é grave que a pessoa deve responder presa durante a fase de investigação. Neisser, boa tarde. Nós estamos... Vai, Josias. Pode ir. Bom, eu queria perguntar ao Neisser, nós estamos vivendo mais um escândalo em meio a uma conjuntura eleitoral, né? O ministro André Mendonça tem dito em privado, segundo soube, que ele não quer tomar nenhuma decisão com potencial para tumultuar a conjuntura às vésperas de eleição, né? Agora, há necessidade da investigação, de sigilo, o êxito da investigação, por vezes, depende do sigilo, né? E há o interesse do eleitor. Assim como os suspeitos têm o direito ao benefício da dúvida, o eleitor também tem o direito de não votar em biografias duvidosas, né? Existe algum mecanismo que favoreça o interesse público nesse sentido, de disponibilizar informações que permitam ao eleitor formar o seu juízo e, eventualmente, fazer justiça com o próprio dedo? Porque um sujeito sob investigação,
em tese, não merece voto. Melhor procurar alguém que não tenha dúvidas sobre a sua cabeça, né? Existe alguma forma de contemporizar, de combinar os dois interesses, o sigilo processual com o interesse do eleitor? Josias, um prazer sempre falar contigo. Me parece que essa é a tarefa exatamente que a imprensa faz e faz com muito êxito no Brasil. Não existe uma regra que diga que é preciso abrir uma investigação porque estamos chegando perto de um processo eleitoral e o eleitorado precisa ter consciência disso. Por outro lado, o sigilo de uma investigação ele só se justifica enquanto for necessário. Por exemplo, para a colheita das provas. Eu não posso avisar a pessoa que eu vou fazer uma busca e apreensão na casa dela, senão ela foge, ela destrói provas, destrói documentos, joga fora coisas pela janela, como a gente já viu em algumas situações. Mas nós estamos ainda distantes propriamente do período eleitoral, né? Nós estamos no início de maio, nós temos ainda alguns meses até a gente chegar propriamente no período eleitoral. É mais do que provável que a gente tenha até lá o desfecho dessas investigações e aí o levantamento do sigilo. O Ministério Público, a Procuradoria Geral da República, que é quem oficia pelo Ministério Público perante o Supremo, pode solicitar a quebra do sigilo, o levantamento do sigilo, se entender que ele já não é mais necessário, e o próprio relator pode fazer isso. Não é só pelo interesse do investigado ou do acusado que se mantém o sigilo. Pelo contrário, normalmente o sigilo é mantido pelo interesse de quem investiga, de quem acusa. Me parece, José, que o ministro André Mendonça ele está conduzindo com bastante serenidade esse caso, que é um caso muito complexo, muito amplo. Por hora, acho que não temos censura ao trabalho que o ministro André Mendonça tem feito e acho que ele seguirá por esse caminho, independentemente do período eleitoral. Neisser, agora sim, boa tarde. Tem e seguindo um pouco, agora a gente está falando da questão da investigação do André Mendonça, porque ele veio a público, até pela nossa colega Mônica Bergamo, uma conversa dura que ele teria tido com o advogado do Vorcaro, com um dos advogados, com o Juca, a respeito daquilo que o Vorcaro estaria omitindo, nomes que o Vorcaro estaria omitindo e que o André Mendonça sabe que é uma omissão, porque já há dados e provas coletadas nas evidências da Polícia Federal apontando isso. E discutiu-se, parece que o gabinete dele está com medo de seletividade nessa delação premiada. Isso poderia, inclusive, eventualmente, empurrar a delação para depois das eleições, para evitar que essa seletividade de nomes pudesse interferir no processo eleitoral. Bem, você é especialista eleitoral e aí, falando hipoteticamente, não estou falando de fulano A, B ou C, nem de dentro, nem que fique fora, mas como é que você vê isso? Como é que você vê esse risco da delação, de uma delação seletiva do Vorcaro acabar influenciando nas eleições de outubro? Léo, vamos lá. A delação, o que tecnicamente, né, no juridiquês a gente chama de colaboração processual, é um procedimento da defesa, é uma escolha da defesa, de quem é investigado ou de quem é acusado, e que há um dever de ampla transparência, de trazer ao conhecimento dos órgãos de investigação, seja a Polícia Federal, ou, enfim, o órgão policial, seja o Ministério Público, de tudo aquilo que a pessoa sabe e participou do ponto de vista do cometimento de crimes e de todas as pessoas envolvidas. E a delação ela só deve ser aceita, só deve ser homologada caso a polícia ou o Ministério Público estejam satisfeitos e o juízo que vai fazer a homologação, que no caso é o próprio ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, entenda que de fato aquela pessoa abriu. Eu acho que é muito melhor, se necessário for, aguardar que tudo seja trazido do que aceitar a homologação de uma delação às pressas, com a única finalidade de caminhar com mais rapidez nas ações penais, para garantir que todas as pessoas envolvidas estejam de fato ali. Eu acho que é ruim para o Brasil, e é ruim para qualquer democracia, quando você mistura investigações criminais com processo eleitoral, porque a investigação, ela primeiro mira o passado, mas mais do que isso, ela traz informações
que por vezes ainda não estão completas, ela traz questões que ainda vão ser colocadas sob o crivo do contraditório, provas que podem vir a ser contestadas. A delação premiada, a gente já viu por experiência passada nossa, que muitas vezes ela não tem aquilo que a gente chama de elementos de corroboração, que são os documentos que dão suporte a ela, porque só a palavra do delator não é suficiente para condenar alguém, e isso, no meio de um período eleitoral, até por má fé de pessoas envolvidas, pode levar a uma influência direta. A gente sabe que o tema corrupção, ele é um grande tema nacional, sempre é no processo eleitoral, e se isso for usado de forma indevida, pode influenciar o processo eleitoral. Então, eu acho que o ministro André Mendonça deve sim ter as cautelas necessárias, deve cobrar que sejam apresentados os dados relativos a tudo aquilo, não só que a polícia já tem, mas ao menos aquilo que a polícia já tem, porque senão é óbvio que você vai estar tendo uma omissão, e isso pode levar a não homologação, e, portanto, a Daniel Vorcaro responder de forma completa aos crimes que são imputados a ele, quanto, eventualmente, posteriormente, se for homologado e se descobrir que a pessoa omitiu questões, a quebra daquela delação premiada e todos os supostos benefícios que receberia serem cortados. Agora, 12h19, só uma pausa nesse assunto, porque o presidente Lula já está com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esta é a nossa manchete principal. Aliás, estamos acompanhando minuto a minuto a respeito deste encontro que acontece na Casa Branca. Lula é recebido pelo presidente Donald Trump na Casa Branca. Nós estamos acompanhando ao vivo lá, diretamente de Washington, na Casa Branca, com a nossa correspondente Mariana Sanches, que está mandando as informações. Não temos ainda as imagens do encontro entre eles, mas Lula foi recebido por Donald Trump. Essa é a 6ª vez que Lula será recebido como presidente em exercício ou eleito no Salão Oval da residência presidencial dos Estados Unidos. Lula chegou à Casa Branca para esse encontro bilateral com um atraso de 15 minutos. Ele chegou com um atraso de 15 minutos, acompanhado, inclusive, de ministros e secretários que estão auxiliando o presidente Lula, e os dois começam já a sua reunião, segundo as informações que a gente está recebendo. Então, a qualquer momento, a gente traz mais detalhes a respeito disso, sobre o encontro de Lula e Trump. Lula que vai à Casa Branca, que vai para os Estados Unidos após receber um telefonema de Donald Trump. Qualquer momento a gente volta com mais informações a respeito dessa reunião. Só uma última pergunta, a gente está recebendo aqui o jurista que está justamente trazendo mais informações sobre delação e sobre operação da Polícia Federal. Nasser, só emendando uma pergunta aí que o próprio Sakamoto fez sobre essa delação. Ontem foi entregue esse documento, né, da defesa de Daniel Vorcaro. Queria saber a respeito, inclusive, de como é que funciona, né, nessa questão burocrática. Tem um prazo para que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal deem uma resposta à defesa ou não? Quando ele fala que ele encaminha ali uma lista de provas que ele pode vir a trazer ou assuntos que ele pode trazer, qual é o conteúdo exato disso que foi apresentado ontem e que não tem acesso pela imprensa? Vamos lá, Fabiola. O processo da delação premiada, da colaboração processual, ele é um processo negocial. Ele é negociado e não há um prazo. Isso envolve, sim, diversas reuniões, a apresentação de documentos, o retorno por parte dos órgãos que estejam negociando a delação, pedindo esclarecimentos, pedindo mais documentos sobre um determinado assunto. Normalmente, você começa com uma apresentação voluntária daquela pessoa de que ela quer fazer delação premiada, tem que começar assim, e com uma listagem dos temas sobre os quais ela quer tratar na sua delação premiada, aquilo que ela quer apresentar na delação premiada. A partir daí, se o órgão de investigação demonstra interesse, começam essas negociações, as partes assinam um termo mútuo de confidencialidade, não podem falar sobre os termos da negociação com ninguém, sob pena de cometerem crime. A partir daí, você tem essas diversas reuniões e, obrigatoriamente, quem está negociando a delação premiada, né, a pessoa investigada, ela deve apresentar para cada um dos temas que ela traz aquilo que a gente chama um anexo.
esse anexo, ele traz toda a documentação, por exemplo, cópias de conversas de WhatsApp, depósitos bancários, listagem de telefonemas feitos, enfim, toda a documentação que a pessoa tiver que corrobore, que confirme aquilo que ela está afirmando. A partir da listagem e desses anexos, desses documentos efetivos, é que o órgão de investigação vai dizer, olha, estou satisfeito, acho que isso aqui é suficiente, negocia-se qual vai ser a premiação que aquela pessoa vai receber, uma pena menor, ausência de pena, um regime mais benéfico de cumprimento da pena. Em geral, você tem uma combinação de elementos, perdoa-se um determinado crime, reduz-se a pena de outros, o regime passa a ser um regime mais amistoso, um regime aberto, um regime domiciliar, com uso, por exemplo, de monitoramento, de tornozeleira, e isso é apresentado ao juiz ou juíza da causa. Só com a homologação pelo juiz ou pela juíza, entendendo que tudo está nos conformes da lei, é que começa efetivamente a colaboração. E caso a colaboração não chegue a bom termo, quer dizer, as partes finalmente não aceitem a colaboração, o órgão de investigação é proibido de usar aquelas informações e documentos a que teve acesso durante a fase de negociação. Agora, Náicer, tem um detalhe desse tipo de acordo, né? Afora os segredos que o delator se dispõe a revelar, o tamanho do prêmio. Essa negociação de um acordo judicial envolve, em casos como esse, inclusive, crime financeiro, o montante que o investigado, o criminoso confesso, se dispõe a devolver. Ainda outro dia, o jornal Valor Econômico dizia que o Vorcaro se dispunha a devolver 40 bilhões de reais, mas parcelados em 10 anos. Isso não é meio... Esse tipo de oferta não é meio ofensiva? Acha que, num caso como esse, em que a polícia inclusive, já avançou bastante nas investigações, esse ponto é crucial? Porque se o sujeito sai dessa investigação com dinheiro, isso fica parecendo até ter um cheiro de impunidade, não lhe parece? Josias, eu assino embaixo do que você colocou. Eu acho que nós estamos diante de uma fraude eminentemente privada. Claro que, como o sistema bancário é um sistema regulado no Brasil e praticamente todos os países do mundo, vai haver envolvimento de autoridades públicas, mas fundamentalmente a gente está diante de uma fraude dentro do sistema bancário, uma fraude privada, que teve como objetivo ganhar muito dinheiro. Me parece o óbvio que a primeira consequência de uma delação premiada para ser aceita seja a devolução desse valor integral. E essa devolução, sendo parcelada, ela só se justifica ser parcelada se esse dinheiro todo já foi gasto, porque aí a pessoa tem que se comprometer a ganhar mais dinheiro para conseguir devolver, o que não me parece fazer nenhum sentido. Então, eu acho que sim, eu acho que a devolução integral e rápida, até para que sejam recompostos, por exemplo, os fundos que foram usados de dinheiro público e de dinheiro de outros bancos para garantir créditos do Banco Master, né, o Fundo Garantidor de Créditos do Banco Central, que é alimentado por outros bancos, para que isso seja alimentado novamente, sob pena de você estar criando uma mensagem para outros banqueiros aventureiros de que vale a pena a coisa. Você faz a fraude, os outros bancos arcam com o custo, eventualmente a viúva, né, os cofres públicos pagam uma parte também, e no fim sai-se por isso mesmo. Muito obrigada, Fernando Náicer, professor de Direito. Muito obrigada por estar aqui nos ajudando nesse dia de cobertura intensa. Até uma próxima. Eu quem agradeço, sempre um prazer e sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado.